webinar sobre o papel do animador na educação infantil. E aquilo que vamos falar nesta sessão é tentar, por um lado, identificar quais são as características básicas do que é a animação e, então, definir o que é que será importante neste papel de animador. Muito importante é que este papel de animador é importante nas primeiras etapas da infância, mas vai estar mais presente já na idade escolar, em idades em que as crianças já são maiores, também mais independentes. E o auxiliar em si, ele não será um animador, mas desempenha muitas vezes esse papel por colaboração, por estar com outros animadores e até por vezes por assumir esse papel sozinho num contexto em que tenha algum responsável, alguma entidade que assim peça que ele faça esse papel. Portanto, é importante perceber que características é que são importantes incluir e garantir quando se faz este trabalho. Salvaguardar que existe por si só licenciaturas, formações na área da animação e isto tanto pode surgir uma pessoa que seja licenciada mesmo em animação, isso tem um papel já a nível universitário, com outro nível de profissão para desenvolver, uma profissão e a nível de ensino superior, mas também existem formações complementares na área, este é apenas um caso de um curso de área de educação infantil, mas formações extras podem ir fazendo, podem ir complementando, se esta for uma vocação que sintam que têm e que queiram ir desenvolver. Mas só para salvaguardar que também é uma profissão destacada e nós é que muitas vezes asseguramos este papel de animação porque é necessário nas instituições e é necessário para dinamizar grupos de crianças de forma geral. Quando pensamos em animação, pensamos em grupos e fazemos isso mesmo. A definição começa mesmo por aqui, porque é de facto uma forma de intervir, uma técnica em si, para organizar, para planificar, para levar a cabo e desenvolver atividades. As finalidades são sempre diferentes conforme o que foi programado, conforme aquilo que foi colocado como objetivo da sessão em si ou do grupo de animação solicitou e depende do contexto em que se enquadra, mas todas elas contribuem para o bem-estar da criança em geral, pretendem também, tal como a brincadeira, e é importante sabê-las distinguir bem, que é a nível dos contextos de avaliação aqui, perceber que a brincadeira é algo que partilha características de diversão, de relaxamento, de entretém entre as crianças, mas, por outro lado, a animação em si é uma atividade, é uma intervenção organizada e tem aquilo que nós chamamos as regras e os objetivos da responsabilidade do animador ou de quem estiver à frente deste papel de animador. E então temos aqui a grande diferença entre as duas. A brincadeira como uma atividade livre e espontânea da criança. Recorda-se disto, Susana, de estudar quando estudou a parte da brincadeira? Sim, sim. Recordar isto, não é? A brincadeira, por um lado, tem esta leveza, esta soltura, esta naturalidade de ser feita entre as crianças sem as regras dos adultos, mesmo que feita em segurança. Claro, a segurança é importante nas duas, mas então a animação, ao contrário, não. Ela tem as regras do animador, ela tem objetivos concretos para ser desenvolvida e quer, em cada momento, ter uma finalidade de chegar aos objetivos, de conseguir que a criança desenvolva algo, faça algo, realize algo, construa algo, ok? Então, este abismo entre as duas, a nível da organização e de grande fundo de ter ou não ter esta estrutura, é que separa de forma muito, muito simples, mas essencial, então, a brincadeira da animação. Este conceito fica claro? Sim, sim. Muito bem. Então, este conceito é essencial. Tome bem nota dele. Depois, 4 princípios básicos da animação. Ela pretende, em último caso, o bem-estar, mas para funcionar ela vai incluir estes 4 princípios. São 4 princípios que deve conhecer bem, identificar bem, saber quando surge uma questão sobre os princípios, quais são, que são estes 4 e não outros,
e eles têm essencialmente a ver com estes tópicos: o acolhimento e respeito pela criança, e recordar aqui que existem, e vais estudar isso mais à frente, não aqui, mas crianças com necessidades educativas especiais, com deficiências, quer a nível físico, quer a nível intelectual, quer a nível genético. Então, as crianças também têm direito a esta animação, agora têm que ser acolhidas e respeitadas dentro das suas limitações e das suas dificuldades. Nem toda a gente tem a mesma aptidão física, nem toda a gente tem a mesma capacidade intelectual, ou mesmo, avançando aqui um bocadinho nos tópicos dos princípios básicos, falando além da complexidade de cada criança ou do grupo, que no caso das necessidades educativas especiais ou dos grupos das necessidades sociais possa estar acrescido, mas também ter em conta então os seus gostos, os seus interesses, aquilo que elas gostam de fazer ou que elas não gostam de fazer. E o animador pode organizar as sessões, pode gerir os objetivos, mas não pode esquecer de todo quais são realmente os interesses e as preferências destas crianças. Uma coisa é eu promover uma atividade que eu sei que contribui para o seu desenvolvimento físico, por exemplo, crianças que não estejam muito ligadas à atividade física, imagina um grupo de crianças que, por exemplo, tenham problemas relacionados com a alimentação, com a obesidade e que não tende a estar incluída em grupos desportivos, é importante o que a criança vai fazer para além disso, para a cativar e para a envolver também para aquilo que temos como na nossa planificação. E não esquecer uma coisa muito importante, que é a liberdade de escolha de realmente participar e de se expressar com o seu gosto, como o seu interesse, como estar ou não estar motivada, como naquele dia estar mais triste, estar mais abatida, estar com vontade de sossegada de participar de outra forma. Há sempre formas de integrar a criança sem a forçar, respeitando esta liberdade de escolha. E com as crianças, por vezes, funciona muito bem a questão de pedir uma colaboração, de pedir uma ajuda. Então, não fazes, mas ajudas-me aqui. Faz um truque, por assim dizer, para fazer participar de alguma forma, mas para não a forçar, para ter este respeito pela liberdade dela, ok? Então, acolhimento e respeito, a complexidade em si, quer do grupo, quer da criança individual, e depois o respeito e inclusão também pelo que a criança gosta e quais são as suas preferências, e dar essa liberdade de escolha para a sua participação, para se expressar, para se envolver naquilo que nós propomos, está bem? 4 princípios básicos. Se estiver a estudar os seus conteúdos, vai encontrar logo no início esta parte da apresentação, está bem? Sim. Claros? São simples, não são? Tem aqui Sim, sim. algum texto, mas são simples. Uma coisa que a animação não é, por exemplo, é que, apesar de ter regras e ter objetivos, de ser uma coisa estruturada, ao contrário de uma brincadeira livre, é que ela não é autoritária. Então, isto opõe-se aqui à liberdade de escolha que temos aqui. O animador não tem de ter esse papel. E o que é que pomos então aqui na definição desse mesmo animador? Há de ser então o profissional que vai organizar, definir, pode inventar, pode ir buscar outras atividades que já existam, mas vai pegar então na criança ou no grupo de crianças e vai fazê-las participar, mas motivando, estimulando, dando informações, recomendações, fazendo experimentar coisas novas, porque se pegarmos neste exemplo que estava a falar, de um grupo de crianças não está habituado à atividade física, mas que o animador tem um objetivo de vir a dinamizar este tipo de atividade. Ele tem de despertar este interesse acima de tudo, tem de os motivar de alguma forma e se calhar tem de começar de forma menos rígida, menos organizada, sem as regras do desporto propriamente dito, e tentar envolver a criança como se ela estivesse a brincar, de uma forma mais leve, mas já tendo isto na sua planificação de atividades, porque de facto não confundir, há regras e objetivos, é diferente da brincadeira por isso, mas ela quer motivar e quer envolver a criança de uma forma positiva, não sendo autoritário, não tendo um efeito, como se costuma dizer, como se fosse a tropa ou os militares, não é? Há uma atividade, há regras, mas o envolvimento é sempre muito próximo e respeitador da vontade da criança. Está bem, Susana? Sim.
E então a laranja, aquilo que estava a dizer há pouquinho em relação ao apoio que o auxiliar pode dar. E é possível que venha a confrontar-se em algum momento com a questão em que o auxiliar ajuda principalmente. Qual é a principal ajuda? Pois, se nós dizemos que o animador organiza, coordena e vai desenvolver as atividades, vai acompanhar as crianças nisto tudo, a organização, a planificação, desenhar no papel, fazer no computador, o auxiliar não vai ser tão preciso nisso. Onde é que o auxiliar vai estar quase sempre, quer haja, quer não haja o animador, e principalmente quando ele tem um grupo grande e quer ajuda, a executar propriamente as atividades, a estar com eles enquanto as crianças já estão a fazer as atividades, está bem? Ficam isto presente, é principalmente na execução, isso não precisa decorar. Se pensar um bocadinho que geralmente o trabalho do auxiliar é sempre perto das crianças no que elas estão a fazer e não é tanto como os profissionais, como os educadores que têm que planificar as coisas em papel, entregar aos diretores de escola, coordenar com os departamentos, ter esse trabalho mais burocrático, então vai-se lembrar que é na execução, é a fazer as coisas já com as crianças, está bem? Sim. Muito bem. Então, este é o animador propriamente. Então, vamos agora passar à parte. Já percebemos os princípios, já percebemos o que é o animador e agora definir então qual é o seu papel, o que ele deve realmente fazer para dinamizar estas atividades. E ele tem que ter um grande conjunto de características. Eu tenho aqui 3 grandes slides com estes conjuntos de pontos. Estes pontos estão todos no seu manual descritos, está bem? Não precisa de copiar ou pensar a decorar, por isso eles estão mesmo descritos no seu manual e tem alguns chavões até a dar atenção a alguns exemplos e a destacar alguns mais importantes. Mas de forma geral, se pensarmos num animador qualquer, por exemplo, pensar nos exemplos dos campos de praia, dos campos de férias, das férias passadas do grupo de crianças de ATL. Então, o que é que nós podemos pensar que esse perfil deve ter? Qual é a maneira de estar? Ele tem de ser, isto não é secundário, tem de ser competente nas técnicas em si. Tem de saber planear uma atividade com os seus objetivos, com as suas descrições, com os seus materiais, deve saber fazer aquilo que está a propor fazer, ou seja, se eu tenho que fazer um webinar, eu tenho que saber manejar propriamente o computador, o programa, a apresentação de PowerPoint. Portanto, eu tenho de saber fazer uma atividade, eu tenho de saber com o que é que estou a lidar e dominar isso. Isso é ser competente tecnicamente. O médico tem a sua competência. Cada profissional deve ter a sua competência. O animador é igual. Ele não vai brincar com as crianças sem esta competência, para não confundir, não é? Não é uma brincadeira. Há um trabalho por detrás e deve haver responsabilidade e competência nessa mesma atividade. Depois, ele deve ter esta atenção e esta sensibilidade, principalmente a todos aqueles princípios que tínhamos dito antes. O que é que a criança tem de complexo, que necessidade, que gostos, o que é que ela gosta mais de fazer, o que temas é que são sensíveis ou difíceis para ela, conhecê-las também. Por outro lado, saber, e aqui como educação infantil na nossa formação profissional temos a vantagem, conhecer então aspectos do desenvolvimento. Este é o meio caminho que levam. Se eventualmente os formandos da auxiliar de educação infantil se interessarem pela área de animação e forem fazer formação complementar na área e começarem a trabalhar, já levam aqui muita bagagem da parte de desenvolvimento. Certo, Susana? Conhece bem os módulos anteriores? Sim, sim. A nível do desenvolvimento. Então, esse conhecimento é importante também para isto. Saber o que é que, precisamente, se uma criança tem determinada atitude ou forma de estar, socialização, afetos, até da parte de desenvolvimento físico ou da expressão emocional que ela possa ter nas diferentes idades, pois então as atividades também são planificadas para as diferentes idades. E depois que a segurança em si, os cuidados a ter, também são completamente distintos com um grupo de bebês ou com um grupo de crianças de 6 anos, não é? Isto é intuitivo. E ter noção destas diferenças em si quando planifica uma atividade. Não é este trabalho de animação
parte, por exemplo, muito de exemplos que encontramos às vezes em livros, na internet. Os próprios conteúdos da AIB deixam alguns exemplos e alguns livros que podem consultar sobre isto. Mas não peguem num livro que diz que é para crianças de 6 anos e apliquem a um grupo de bebés ou a um grupo de 18 anos, não é? Completamente diferente de ser isto presente quando apresentamos as atividades. E depois ser aqui muito sensível, isto é uma também vai muito da pessoa, não vai tanto às vezes da sua formação, saber ler, entender o ambiente que está à volta dela, quem são aquelas crianças, quem é aquele grupo, que características e que necessidades é que elas têm para estar ali a participar naquela animação em si. E depois, por outro lado, ao longo desse ambiente, ao longo de captar como é que essas crianças estão no grupo, perceber então como é que elas também se relacionam umas com as outras. Há sempre um papel mais de líder, há sempre uma criança que está um bocadinho mais excluída do grupo. Há sempre alguém que fala mais, há sempre alguém que fala menos e tentar, o animador tem que fazer o equilíbrio desta mesma participação. Eu pretendo que o formando a nova linha, Aline ouve-nos? Aline consegue ouvir-nos? Agora sim. Foi difícil. Foi difícil conseguir aceder pela primeira vez. Desculpa. Era a primeira vez de fazer um webinar. Não faz mal. Aline, eu só vou situar. Nós começámos por apresentar o tema da animação em si, diferenciando da brincadeira como sendo a animação em si organizada, com objetivos, com uma estrutura por parte do animador, e agora estamos aqui a definir as várias características do que deve ter então o animador. No fundo, o sumo do webinar, o tema do seu papel. Este é o primeiro slide, portanto ainda vai conhecer os próximos dois. E se surgir alguma dúvida, interrompe-nos e pergunte. Está bem, Alina? Tá bem, obrigada. E desculpa ter o atraso. Não faz mal, foi que eu só... não conseguia entrar. Agora estamos todas. E depois, no final também, estes webinars são sempre disponibilizados, está bem, em vídeo, ficam no Canvas para poderem visualizar totalmente. Está bem, Aline? Está bem, obrigada. Obrigada. Então, continuando aqui, nesta leitura, o saber ler o ambiente é o quarto ponto. Este saber ler o ambiente e depois perceber no quinto quem é que a criança que domina, que está sempre a tomar conta das outras, quem é que está sempre, às vezes, com comportamentos mais agressivos, com maior simpatia, delicadeza com os outros, e aquelas que estão mais afastadas. E o animador tem, de facto, de criar esta inclusão, de fazer participar de alguma forma, todas, não igualmente, claro, até porque, como tem o último ponto, as crianças em si vão ter diferentes gostos, interesses e também capacidades, e por isso, numas atividades vão participar mais, noutras vão menos, mas é necessário um equilíbrio. Se percebemos que constantemente uma criança nunca fala, nunca participa, mete sempre de lado, então devemos estar cada vez mais atentos a essa participação ou a essa não participação e tentar, nem que seja depois à parte, captar um bocadinho a atenção dela, falar um bocadinho com ela, dinamizar algo e tentar trazê-la mais ao grupo, envolvendo-a, às vezes de uma forma diferente, com um papel distinto, convidando a fazer, a ela dizer algo de forma mais diretiva. Há crianças que não precisam que a gente as convide para começarem a falar, ou pelo menos para porem a mão no ar para esse início de comunicação. Outras, nem quando nós pedimos, elas querem participar. Então, esta mediação, no fundo, este equilíbrio de participações e também de não permitir que haja, por assim dizer, crianças que escondam, tapem, bloqueiem a participação de outras, não deixar aquele líder mais agressivo, aquele domínio, às vezes aquele quase bullying, sabem, a violência que nós ouvimos quase todos os dias na televisão entre as crianças, e o animador também deve estar atento a estes mesmos comportamentos, está bem? Sim. E agora? Então, aqui, que outras coisas mais é necessário? Porque é preciso comunicar e relacionar-se, não é? De forma
estável e madura. Isto tem a ver também, vocês no fim da formação vão chegar à parte do babysitting, são competências que nós pedimos também no trabalho de auxiliar. Trabalhar com crianças implica que nós não podemos ter comportamentos de criança, nós temos de ser maduros e ter atitudes responsáveis e estáveis e temos de ser os primeiros a dar o exemplo de como nos comportarmos. E a comunicação e a relação com elas tem de ser isto mesmo. Nós não vamos, por exemplo, amoar ou fazer uma birra para manifestar à criança que ela se está a portar mal. Não é essa a forma que nós queremos incutir com a criança, então temos que dar exatamente, como digo no outro ponto, ser um modelo, dar o exemplo do que fazer e relacionarmos dessa forma madura. Como dava também há um pouquinho o exemplo, e esta é uma questão em que o animador e o auxiliar no seu dia-a-dia tem de ser realmente muito sensível, é a noção dos conflitos que vão surgir, quer entre o grupo, quer às vezes com o animador, porque a criança não quer participar, naquele dia tem mais sono, está mais aborrecida, e o animador tem que ter mesmo a capacidade de lidar com isso de forma calma, sempre segura, comunicando bem com a criança, sem aumentar o conflito. Se for preciso interromper um bocadinho, mudar a atividade e depois reequilibrar as participações, mas fazer um ambiente saudável e de estabilidade à volta daquilo que são as crianças que nós temos. E por vezes são muito diferentes e têm necessidades muito diferentes. Outra coisa que nós costumamos usar aqui muito é na parte da relação e da comunicação, é aquilo que nós chamamos assertividade. E se calhar já ouviram falar algumas vezes desta palavra, e eu ser assertivo é ter a capacidade de realmente dizer aquilo que eu quero, mas de uma forma educada, e além de educada, madura e responsável. Eu não vou dizer o que quero magoando o outro, eu vou dizer o que quero para que o outro não viole, por assim dizer, a minha liberdade de dizer o que eu quero. Se eu quero dizer não, eu vou dizer não, mas vou dizer não sem entrar em conflito, sem abrir agressividade, sem provocar, por assim dizer, a discórdia. Eu vou dizer não porque eu sinto que quero dizer não. E não vou permitir isto, mas como é diferente o tom de voz, a forma como comunicamos, do que gerar conflito na forma de dizer não. E se eu quiser dizer sim a algo, então eu digo que sim porque eu quero dizer que sim. Ser assertivo é isto, é marcar a posição, mas sem gerar este conflito. Vocês têm também disponíveis no campus uns webinars, uns vídeos sobre a questão da inteligência emocional. E aí nós falamos dos vários tipos de comunicação. Também podem consultá-los para perceber este dinamismo na relação humana. Na questão da assertividade, também podemos, por um lado, porque estamos com grupos e de crianças ou jovens, por um lado, ser exigentes, como temos aqui, mas não forçar. Portanto, já sabemos que respeitamos a liberdade também da criança, não vamos forçar a sua participação, mas vamos ser exigentes e tentar que ela seja envolvida e insistir um bocadinho, ou fazendo-a experimentar o que é que nós estamos a fazer para ela também tentar fazer. Muitas crianças são resistentes sempre, e pessoas adultas, à mudança, a ter coisas novas, a ter novas experiências. Então, tentar envolver a criança, motivá-la, que é também o papel do animador, a experimentar. E depois nós mesmos sermos, e por vezes é difícil, principalmente quando já dominamos muito bem uma determinada área da animação, tentar ser sensível e tolerante com as dificuldades. Podemos voltar ao exemplo do desporto. Os treinadores, os ajudantes de treinadores, então às vezes com grupos de crianças muito pequenas que ainda estão a acertar um bocadinho a coordenação, as suas capacidades psicomotoras, sabem isto também da área do desenvolvimento infantil, e se nós formos demasiado rígidos e forçarmos demasiado a criança, às tantas a criança vai mesmo desmotivar com as atividades e vai se sentir forçada a uma coisa e vai estar contrariada. Isso não vai contribuir para o seu desenvolvimento. Portanto, o melhor é sempre agir com a motivação, com o interesse dela, convidando-a a experimentar as coisas de uma forma assertiva e também para controlar as regras ao pé dos outros, porque não é uma criança, geralmente são grupos, mas tendo uma noção de que a criança pode ter dificuldades, pode de facto não temos jeito todos para tudo, não temos capacidades para tudo, e é que nos fazemos melhor
e outras piores. Mas ir convidando, ir fazendo aderir. A questão do desporto é especialmente sensível porque é uma grande, e vocês ouviram recentemente nas notícias também, as questões da obesidade infantil, as questões da falta de atividade física, a possibilidade de virem a abrir a atividade física diária nas escolas. Isto são todas questões de o que é que interessa às crianças, o que é saudável para as crianças, que autoridade é que temos para definir que a atividade física tem de ser imposta a todos de igual forma e o que é que vamos fazer nessa atividade física, porque eu posso gostar muito de basquete, mas posso gostar de futebol, ou posso gostar muito de futebol e não gostar de ténis. E o que é que nós escolhemos para estes gostos, para estes interesses do grupo? Está bem? Isto é um trabalho, já perceberam, já vamos aqui com 3 páginas de pontos importantes que o animador tem de estar constantemente atento no seu trabalho para o elaborar bem. E uma coisa essencial que todos nós temos que ter, se queremos estar à frente de um grupo de animação ou colaborar com um de animação, é ser criativo. Porque vai sempre também surgir novos desafios de atividades, você precisa sempre inventar novas coisas, criar novas situações para desafiar as crianças, para as motivar. Existem grupos que já fizeram de tudo e querem coisas novas. Existem crianças que são difíceis de convencer a aderir ao que seja. Portanto, criatividade é um ponto essencial. Isto é coincidente também com o babysitting. Quando chegarem lá, vão perceber que realmente ir acompanhando crianças a nível muito próximo, em que seja preciso estimular o seu desenvolvimento de forma muito intensa, vai exigir esta criatividade, não precisamente saturando todos os sites que conhecemos e todos os livros, sempre com as mesmas coisas. Portanto, criatividade também, mas lá está, sempre ajustada àquilo que a criança vai gostando. Não esquecer, já repeti há pouquinho, quando era a questão das capacidades do animador em si, o que é que ele tem que fazer, tem que conhecer o desenvolvimento da criança, não temos novamente essa questão. Ele tem sempre que zelar por proteger as crianças dos perigos. E na animação, sendo uma coisa que é quase brincadeira, mas com regras, com estrutura organizada, como revimos logo de início, os perigos estão próximos, porque há muita atividade exterior. Os grupos aqui, por vezes, têm muito movimento e muitas situações que não são as habituais de um contexto de sala, por exemplo, no primeiro ciclo. Então, a exposição ao perigo também é maior. Portanto, vamos estar atentos. Ter também dos campos de praia, temos a apresentação de riscos nesta unidade do módulo, perceber do que é que temos de ter cuidados com as crianças que estão acrescidos neste trabalho, está bem? Sempre muito cuidado. Esta questão das inseguranças, da vergonha, do expor, também já falámos um bocadinho. É de facto o animador que tem muito que ir quebrando isto, mas com toda a sensibilidade e delicadeza. Não vai envergonhar a criança, não vai forçar a criança a algo só para realmente o pôr a colaborar. É sempre mais fácil ter esta persistência, como nós temos aqui no ponto seguinte, mas com motivação, sempre com também o nosso carinho, a nossa atenção para com ela e, acima de tudo, isto vocês devem ter o conceito mental do que é um animador, não é? Pensem num palhaço quando pensarem num animador, é uma pessoa muito alegre e bem disposta, com um grande dinamismo, uma grande criatividade e tem mesmo que ter este perfil. E nessa noção é mesmo como o palhaço triste. Não podemos estar cansados, podemos ter um dia difícil, vamos fazer animação com crianças, não há dia difícil, não há cansaço. Vamos ter que estar ao nosso máximo, vamos ter que estar entusiasmados, porque temos que fazer com que eles estejam também. E há grupos de crianças muito resistentes a isto, há outras que vão desde o início a ter momentos de boa energia. Mas é papel do animador garantir que isso aconteça e levar esta animação para a frente com esta sempre em segurança, com esta criatividade, com este desafio, com este entusiasmo. Está bem? Dos pontos de o que é que vos fica? Dúvidas, questões? Aline? Não, estou a perceber tudo. Eu também. Também. Só uma pergunta para finalizar, antes de fazermos a conclusão final. Então, de tudo o que eu disse, o que é que vos parece que o animador não deve ser? Que coisas é que ele não deve ser? Não deve ser triste. Ok.
Ah, hum, Duas cada uma. ah, hum, Não, não triste? deve ser. Nós podemos estar tristes, não vamos levar isso para dentro da animação. Mas sim, é isso mesmo. Não mostrar essa tristeza às crianças. Vamos estar sempre bem dispostos. Mais, Temos que deixar os problemas em casa. isso é o profissionalismo, no fundo, que nos exige isso. E temos que animá-las. Então, mas eu perguntei o que é que não podemos fazer. Ai, não. Que não fazer. Podemos forçá-los a fazer coisas que eles não querem. Isso, não forçar, não é? Não forçar, não obrigar a não fazer isto. Falta Não, uma. não ser autoritária. Isso, era essa que eu queria. Essa é essencial. Isso mesmo. Não ser autoritário. Não vamos forçar, não vamos ser autoritários. Temos que guiar, temos que conduzir a sessão, a atividade, mas não vamos ser autoritários. Lembrem-se, o animador tem duas imagens mentais, se isso vos ajudar. O animador tem de ser mais parecido com o palhaço do que com o polícia de trânsito, está bem? Ou com o militar, ou com o polícia, de forma geral, se vocês quiserem. Portanto, não é uma autoridade, não é o agente da autoridade, ainda que hajam regras e haja estrutura, é mais a diversão, a animação, está bem? Sim. Mas não se esqueçam disso, vai ser importante para vocês quando lá chegarem. Eu acho que a Aline já ainda está mais atrás, não está? Sim, eu estou ainda no módulo 1. Tinha essa ideia, muito mais à frente. A Susana está precisamente neste tópico, por isso vai ajudar. Mas aqui também, depois visualizando e recordando na altura, vai saber que esteve nesta unidade e já vai ter estes pontos presentes. Claro, claro que sim. Vai ajudar. Então, para concluir, vamos pegar aqui. Este senhor Jacó, Luís Jacó, é um dos principais animadores em Portugal. Ele dedica-se mais à área da terceira idade, mas é das pessoas que mais sabe e mais estudou sobre a parte da animação. E ele tem coisas muito interessantes escritas sobre isto. Então ele resume, e eu ponho aqui como conclusão, que acho que é uma boa referência, que o animador deve ser então organizado, vai estar a trabalhar em equipa, possivelmente com o auxiliar, vai ter que estar sempre atento ao grupo, temos que os vigiar, ser também justo, compreensivo, confiante, atento, disponível, e disponível é saber ajudar também as crianças e a saber ultrapassar as suas dificuldades, ser bom observador, recordem-se de ter aqueles grupos de crianças em que umas participam mais que outras ou que umas estão em conflito com outras, nós temos que estar atentos a isso. Ter paciência, isto é tão importante quanto ser criativo e quanto ter cuidados com a segurança e socorrista. Ir ao encontro daquilo que é preciso, não só se é um acidente, mas também das necessidades de atenção das próprias crianças e depois bastante interessado naquilo que se passa, dinamizar e ser um entusiasta, ter o tal ânimo, a alegria em si, não a tristeza, para se relacionar com este grupo de animação. E depois, muito importante, saber depois, ao mesmo tempo, ter rédeas, por assim dizer, no grupo. Não é ser autoritário, não é? Como disseram tão bem, mas saber então usar a autoridade, as regras, em boa medida, porque de facto, se não houver regras e se não houver uma estrutura, a animação acaba por ser o quê? Aquela... Do quê? Do quê? A animação deixa de ser o que é, não é? Deixa de ser o que é e pode passar a ser o quê? A Susana ajuda-nos, que a Susana ouviu isto no início. Qual é a atividade em si que não tem regras e não tem organização e que pode ser confundida com a animação? Brincadeira? Exatamente, é isso mesmo. A brincadeira e a animação têm precisamente a grande diferença de, na animação, nós temos um animador e temos uma estrutura em si que leva a objetivos, que leva a uma concretização. Mas, no fundo, as crianças, se forem bem guiadas na animação,
vão sentir no fundo que estão a brincar. Mas há regras e há uma estrutura organizada então por este animador e quem sabe por nós auxiliares que trabalhamos com ele. Está bem? Uhum. Ficou claro? Sim. Sim. Muito bem. Então, se têm dúvidas em relação a algum ponto? Não. Não. Não? Não? Muito bem. Então, agradeço a vossa presença, espero que tenham gostado, espero que regressem a outros. Já sabem que depois vamos publicar sempre o vídeo na unidade da respectiva, neste caso da animação, para poderem consultar e se surgirem então questões mais tarde, fico sempre ao dispor para consultarem, está bem? As horas de atendimento, no campus, por onde preferirem, está bem? Também bem. obrigada, Lídia. Obrigada. Hoje, até breve.